Oi pessoal, tudo bom? Nós estamos de volta com as histórias do GC da Bíblia. Lembra que a gente estava parando na história de Davi, quando Davi desobedeceu a Deus, contando o número de soldados que ele tinha. Deus não se agradou e deu um castigo para Davi. Mas vocês lembram? Davi teve que escolher entre 3 castigos. Já pensou que legal seria? Toda vez que a minha mãe fosse me dar um castigo, eu pudesse escolher o castigo? Qual castigo você escolheria se sua mãe te desse opções? Ficar sem videogame, ficar sem celular ou comer só verduras e legumes por um mês? Qual castigo você escolheria? Fala nos comentários ou me manda pra mim aí. Qual castigo você escolheria? Mas vamos descobrir agora qual castigo Davi finalmente escolheu. E aí eu vou pedir pra minha produção botar uma música agora de suspense, pra gente descobrir qual foi o castigo que finalmente Davi escolheu. Lembra, ele tinha 3 opções. Ele tinha 3 anos de fome em toda a terra, 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, ou 3 dias de uma praga por todo o povo, que ia matar bastante gente. E aí, qual o castigo Davi escolheu? Davi pensou assim: 3 anos de fome, eu vou ficar muito fraco. O povo vai ficar fraco e vai ser fácil de eu ser atacado. 3 meses sendo perseguido pelos meus inimigos. Poxa vida, eu já passei tanto tempo da minha vida sendo perseguido que eu não quero isso. Então, eu escolherei os 3 dias de praga. E assim foi. A praga começou a vir e um por um dos soldados, das pessoas, começou a morrer, a serem contagiados por aquela praga. E aí Davi começou a ficar muito triste, vendo todo aquele povo morrer um a um. E aí ele começou a ficar triste e ele clamou a Deus: Deus, o povo não é culpado pelos meus erros. As pessoas que moram aqui não são culpadas pelas coisas que eu fiz. Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Não deixe as pessoas que não têm a ver com isso morrerem. E aí Deus ouviu a voz de Davi. Deus também se entristeceu de tanta gente estar morrendo e mandou que o anjo parasse com a praga. Naquele mesmo momento, um sacerdote foi até Davi e falou assim: Davi, você precisa fazer um sacrifício a Deus. Você precisa fazer um culto a Deus para que Ele te perdoe desse seu pecado. E assim foi. Davi saiu e foi em direção com o seu soldado e com alguns súditos. Ele foi em direção a uma terra chamada Terra de Araúna. Araúna era esse que era o dono daquela terra. E nas terras de Araúna, a praga não havia chegado ainda. E Davi foi chegando perto de Araúna. E quando Araúna viu que o rei Davi estava chegando, ele correu ao encontro do rei e abaixou com seu rosto assim bem colado no chão e em reverência ao rei falou: Rei, o que você está fazendo aqui? Porque eu estou tendo essa honra de ter uma visita do rei aqui. E aí Davi falou assim: Araúna, eu vim para prestar um sacrifício a Deus, para que Ele pare com toda a praga e para que Ele me perdoe dos pecados. E aí Araúna, com todo amor, com todo zelo, com toda a reverência que ele tinha a Deus e ao rei, ele falou assim: Rei, tá aqui tudo o que você precisa, minha terra, meus animais, um altar, você pode usar todo ele. E aí Davi falou assim: Araúna, obrigado pela sua gratidão e a sua disposição, mas eu quero comprar todas as coisas. E aí Araúna falou assim: não, rei, você não vai comprar todas as coisas, eu te dou todas as coisas, pode usar. E aí Davi falou assim: Araúna,
eu não vou dar ao meu Deus alguma coisa que não me custa nada. Então Davi foi e comprou de Araúna a terra e os animais que estavam lá. E aí Davi montou seu altar, pegou alguns animais e sacrificou os animais naquele altar, para dizer a Deus que ele pedia perdão pelos seus pecados e para dizer que ele não iria cometer aquilo de novo. E Deus se alegrou do coração de Davi e cessou a praga. E assim Davi pôde continuar reinando por algum tempo, até que ele ficou bem velhinho e morreu. E aí um filho de Davi assumiu o trono. Semana que vem eu vou contar qual filho de Davi assumiu o trono e por que ele foi especial. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre duas coisas. A primeira é que ele teve que sacrificar um animal para pedir perdão para Deus. Naquela época, Deus pedia que toda vez que alguém cometesse algum pecado, ele tinha que sacrificar uma ovelhinha pura, bonitinha, sem nenhum defeito, para que houvesse perdão pelos pecados. Hoje, a gente não precisa mais sacrificar nenhum animal, porque uma pessoa se sacrificou no nosso lugar. Essa pessoa é Jesus, o Filho de Deus. Deus nos amou tanto, ele viu que a gente estava tão preso aos nossos pecados e que não tinha como a gente pagar por todos os nossos erros. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então todo mundo que peca deveria morrer, e não haveriam animais suficientes no mundo que poderiam acabar de vez com a nossa dívida com Deus. Por isso Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. A Bíblia, em algumas vezes, chama Jesus de o Cordeiro de Deus, para lembrar que Jesus foi esse animalzinho morto, só que ele foi alguém que acabou de vez com toda a nossa dívida. Hoje, a gente não precisa mais fazer sacrifícios para estar em paz com Deus, para ter o perdão dos nossos pecados. Jesus já morreu no lugar de cada cordeiro, de cada animal e no nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. A gente só precisa pedir perdão e ser amigo de Deus, pedir para Deus morar no nosso coração, para ser o nosso amigo. Outra coisa importante tem a ver com a frase que Davi falou. Ele falou assim para Araúna, que ele não ia dar a Deus alguma coisa que não custasse nada. Sabe, a gente não precisa fazer sacrifícios para agradar a Deus, mas é verdade que Deus merece o nosso melhor, e às vezes a gente tem que dar alguma coisa. Às vezes algumas coisas vão custar para a gente agradar a Deus. Às vezes o que vai custar é que você vai ter que desligar a televisão um pouquinho, o tablet, o celular, para você ter um tempo com Deus. E a gente não gosta de jogar um joguinho, de ver um filme, de ver um desenho, de ver um canal no YouTube, mas às vezes, para estar com Deus, vai custar que a gente desligue essas coisas para orar, para ler a Bíblia, para ver uma história no YouTube sobre a Bíblia, ou quando finalmente a gente puder voltar aqui à igreja, às vezes vai custar que a gente vai estar um pouquinho cansado, com sono, mas a gente vai falar, Deus merece que eu levante hoje da minha cama e mesmo cansadinho, vá para lá, ter comunhão com as pessoas, ouvir a voz de Deus, cantar louvores para Ele. Às vezes, para agradar a Deus, vai custar um pouquinho a gente obedecer os nossos pais. Vamos lembrar que Deus já tem tudo e Ele não pede nada da gente, mas a gente pode dar o nosso melhor para Deus. E às vezes, para dar o nosso melhor para Deus, vai custar alguma coisa para a gente. Vai custar obediência, vai custar a gente abrir mão de algumas coisas para estar com Deus. E aí abrir mão talvez de ter que parar de brincar um pouquinho para estar com Ele,
parar de ver TV, de jogar videogame, parar de fazer alguma coisa. Às vezes a gente gastou muito tempo com muitas coisas e está cansado, mas a gente pode falar: Deus merece que mesmo cansadinho eu tenha um tempo com Ele. E aí, o que você pode abrir mão essa semana para estar mais com o seu Deus? E você já conversou com Deus hoje? Já conversou com Deus na sua vida e pediu para Ele perdoar todos os seus pecados? Pediu para Ele ser o seu Salvador? Você já conversou e já pediu para Jesus ser esse Cordeiro que vai tirar todo o seu pecado e você vai ser amigo de Deus para sempre? Se você nunca fez isso, você pode conversar hoje com seu pai, ou com a sua mãe, ou com seus avós, aqueles que você conhece que são realmente amigos de Deus, pedir para eles explicarem um pouquinho mais disso e fazer essa oração com eles. Vejo vocês semana que vem para descobrir qual filho de Davi entrou no trono e foi rei em Israel, e se ele foi um bom rei como pai ou se foi um mau rei. Semana que vem a gente descobre. Tchau, tchau, pessoal!